Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos, mais uma quinta-feira. Quintas de Evangelho, quinta de falarmos de coisa boa, melhorar a psicosfera, né, Iris? Enquanto isso, vou pegar lá a capinha do microfone. Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Com esse tempo doido, né? Que hora faz sol, hora chove, hora faz frio, hora faz calor. Você não para sabe... não enjoar da vida. Para não ficar na rotina. Não tem rotina, né? Não tem rotina. Se estiver enjoado... Foi por isso que eu casei com você também, para não ter rotina. Eu sou bipolar, né? Vou mudando. Vai mudando. Cada dia tem uma mudança. Queridos ouvintes, é sempre um prazer enorme estar aqui. Olha, o programa de hoje, eu falei assim, Emmanuel vai pegar no nosso pé hoje, né? Quando eu li a passagem da Aliás, Bíblia... cadê o Emmanuel? O microfone dele tá ali, ó. Ele tá encarnado há um tempão. Ele tá esperando o Emmanuel chegar, ele não vem, né? 23 anos de nada. Nada? Essa passagem de hoje é uma passagem da Bíblia que fala do fim dos tempos. Olha só, gente, fim dos tempos. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, dar aqui os nossos telefones, porque sem vocês não tem graça. Telefone fixo 3386-1400, 3386-1400, WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que já está abertinho aqui, 98486-7633, 98486-7633. Pode entrar no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, aproveita para dar o seu like, né? Pode entrar também na página do Facebook do Quintas do Evangelho, no MAP, e aí curte, compartilha, tá certo? Porque tudo isso é muito importante para a gente continuar esse trabalho. Então vamos lá, sobre o que a gente fala hoje, Hernani? Capítulo 113 do Vinha de Luz, a fuga. A fuga. Já vi que vai dar polêmica hoje isso. Hoje vai dar polêmica? Não, hoje não vai dar polêmica, não. Hoje vai ser tudo tranquilo. O fim do mundo vai ser tranquilo. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus assentado ao Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando.
Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Acho que a gente pode parar aqui, né? E aí, Hernânio? Cara, esse texto ele é grande e Jesus, na realidade, nessa passagem, ele fala de coisas que aconteciam na região, que eram muito específicas, né? Que ele fala sobre o templo, ele fala sobre a Judéia, ele dá exemplos de coisas que iriam acontecer lá e que ele já havia previsto, esse acontecimento. Mas também falava de coisas que aconteceriam em todo o planeta. O que eu acho, né? A minha percepção sobre essa passagem, né? Jesus era o único espírito puro que encarnou entre nós e que tinha um contato direto com o plano espiritual para entender o porquê das mazelas humanas, o porquê das dificuldades humanas, o porquê da dificuldade espiritual, né, a evolução espiritual no planeta. Então ele sabia que todos os espíritos nas primeiras encarnações, né, no primeiro momento que você ganha a razão, o livre-arbítrio, que você se torna uma individualidade, você vem muito embrutecido pelos ensinamentos que você teve, pelo conhecimento que você adquiriu no reino animal, onde tudo é lícito, né, o mais forte vence, né, o poder é de dominar o outro. Então, todas essas características animais que levam o ser humano a criar atitudes cruéis, atitudes de combate, de luta, de briga, de sobrevivência árdua, né, contra o outro ser humano, você adquire nessas primeiras encarnações, né, nesses primeiros estágios de evolução da sua inteligência. Então ele sabia que o escândalo era inevitável, ele sabe disso. Mas ai de quem cometer o escândalo. Por quê? Porque apesar de sermos crianças que estamos aprendendo, embrutecidas, presas a essa dor, né, a essa crueldade, nós vamos pagar por esses erros. Então essa condição de ser humano num planeta ainda primitivo naquela ocasião, que você vai cometer uma série de erros, igual a criança, metendo o dedo na tomada, derrubando a panela de água quente. Por mais que seja criança e que mereça o perdão, ela se queima, ela queima o outro, ela cria problemas, né? Taca fogo na casa. Então ele sabia disso, ele olhava para a humanidade e falava o seguinte: apesar de ser um estágio normal de evolução, porque em outros planetas eu já vi isso acontecer, porque ele era o espírito que veio de um planeta celestial, isso vai gerar muitos danos, vai gerar muita dor, ao ponto de eles se desesperarem. E se você pega a história da humanidade, você vê, até a Idade Média, as pessoas se reuniam, né, quando já se comemorava o final do ano com a idade cristã, com a era cristã, imaginando o fim do mundo como algo benéfico, de tão ruim que era a vida deles. As pragas, as pestes, as guerras, as covardias, a escravidão, né, a subjugação das mulheres. Então era tão ruim viver aqui na carne, encarnar, que as pessoas comemoravam se fosse acontecer o fim do mundo. Você pega a história da Idade Média, muitas vezes, no ano 1000, por exemplo, que é ali bem na Idade Média, o pessoal se reuniu rezando para acabar o mundo, de tão ruim que era. Então encarnar é muito ruim. Essa história que muitos obsessores falam, porque não temos apoio, porque, de fato, se você for olhar, esse nível de encarnação que nós tínhamos até a Idade Média era muito ruim. Mas nós temos uma boa parte da população hoje vivendo esse momento, ainda vivendo um momento de sobrevivência no planeta. Quantas as pessoas que nós conhecemos que não conseguem sobreviver? Então a gente vê que é uma pirâmide no planeta em que um percentual muito pequeno já encarna para servir, que os espíritos mais nobres, mais evoluídos, mais preparados, eles encarnam para servir. Uma quantidade média de espíritos está aqui para usufruir, quer dizer, consegue sobreviver, consegue sustentar, tem condição, mas está aqui só para usufruir. Ele não quer servir, já consegue sobreviver, mas não quer cuidar de ninguém. É o egoísmo
reinando. E uma base da pirâmide que é sobrevivência. É essa base de sobrevivência que vive na fome, né, na rebeldia, na dificuldade. A gente vê, né, o tempo todo nos documentários, nas visitas, que existem lugares no mundo, inclusive aqui no Brasil, que se comemora a morte. Pô. A gente vê isso nos poemas, né, no Nordeste, de como eles tratam. No dia a gente estava vendo o Chico Anísio falar no Seu Brasil, né, ele falando no Nordeste é estranho, porque a gente trata a morte de uma forma muito diferente de vocês. Bebe o defunto, bebe né? o defunto. Por quê? Porque é tanta morte desde pequeno, na família, que são famílias numerosas, e as crianças morrem com tanta facilidade. Isso melhorou de uns anos para cá, mas era muito comum, que às vezes a gente comemora, que a gente trata como algo natural, que aqui no Sudeste também não. Isso no mundo inteiro. Então, quando Jesus fala dessas dores, dessas dificuldades, são desses espíritos que ainda não conseguem sobreviver, que ainda nasce só para sofrer. Imagina o cara nascer escravo, dentro de uma senzala, zero direito de qualquer coisa, zero capacidade de buscar o belo, de conhecer o belo, né? Comia o que sobrava, trabalhava o tempo todo, não tinha uma folga, dignidade humana, né? Não podia amar, não podia escolher o parceiro ou a parceira. Então imagina você nascer no meio de uma dessas. Então quando Jesus Imagina fala, você nascer livre e ser escravizado, igual acontece hoje. Hoje em dia, porque não consegue sobreviver sozinho, ou porque tem karmas tão pesados, ou nascer com as dificuldades físicas e não ter um apoio social, nascer com vício. Quantas crianças hoje se viciam no crack com 5, 6 anos de idade? Vai passar a vida inteira no meio da Cracolândia. É um escravo, né? Então você olha e vê que Jesus fala essas coisas, mas para esses espíritos, ou nas pessoas que nascem nas regiões de guerra, nas regiões de conflito, nas regiões dos grandes desencarnes coletivos, problemas. Então, existem karmas, né? Existem provas, existem situações espirituais que você traz, ou a sua própria afinidade fluídica que te leva àquelas regiões, que é o tempo todo esse sofrimento. Hoje a gente está vivendo a transição planetária, uma das mais importantes das escalas evolutivas, das 5. Né? A primeira lá, os primitivos, aí já migra para a prova e expiação, porque boa parte do planeta já sabe fazer o que é certo, a outra tem que aprender. E em algum momento todo o planeta tenta fazer o que é certo. Não sabe ainda, mas vai tentar fazer o que é certo, que é esse estágio que nós estamos tentando alcançar, que seria um planeta de regeneração, sair de provas e expiações para regeneração, que é um estágio que nós já sabemos historicamente no Espiritismo que faz muita diferença. Por quê? Porque muitos espíritos foram exilados de capela nesse momento de transição. Não conseguiram ficar lá porque estava atrapalhando demais a evolução do planeta. Muitos já voltaram. É só ler Caminho da Luz de Emmanuel que explica lá como funciona mais ou menos isso. Mas é um momento de estágio crítico para um planeta, porque há um êxodo, né? Muitos vão ser obrigados a se retirar do planeta. Nesse estágio, preparação para esse estágio, a gente está vendo o que está acontecendo. Em 1972, tem uma psicografia que eu lembro bem de Bezerra, que ele fala: preparem-se, que as portas dos umbrais estão sendo abertas. Quer dizer, tudo que tinha de umbral no plano espiritual precisa encarnar, precisa estar aí no planeta, porque é a última oportunidade para a maioria desses espíritos. E vocês que não estavam nessa condição, precisa suportá-los e ajudá-los. Aí eu volto para a pirâmide do planeta. Se só tem 5%, segundo André Luiz, trabalhando na ajuda, imagina a quantidade de espíritos precisando de ajuda. A seara é imensa e os trabalhadores são poucos. Isso é Jesus falando. Então a gente está vivendo um momento de sobrecarga para um monte de espírito. Imagina no plano espiritual o que Bezerra não deve estar fazendo, e as falanges, etc. E muitos aqui usufruindo, que você vê, cara, a cultura hoje, o que se fala de música, poesia e arte é só de usufruir, né? É só ostentação, é só sexo, drogas, dinheiro. É inacreditável. Eu nunca vi um planeta, mesmo em matéria de arte, de cultura, tão materialista como está agora. As músicas hoje eu fiquei horrorizado de ver. O nível musical é só coisa material. Ninguém fala de sentimento nenhum. É o tempo todo usufruir, né? É ostentar, é dinheiro, é sexo, é drogas, é liberar aborto, é liberar as drogas, é liberar o sexo cada vez mais cedo. Cara, não dá para tratar isso como se fosse arte.
porque isso é materialismo puro. O materialismo puro leva a essas dores justamente, porque você só vive o presente. Então a gente sabe historicamente que a gente está vivendo um momento de transição planetária, que todas as religiões de todo o planeta falam, mas poucas pessoas estão fazendo o trabalho que realmente é importante para essa transição, que é elaborar o sentimento, né? Que é elaborar o belo, buscar o belo, que é buscar o auxílio ao outro, a fraternidade. Se só tem 5% trabalhando nisso, tem uma carga muito pesada para o resto. E eu acho que Jesus, quando colocava esses pontos, que ia cair Jerusalém, não ficaria pedra sobre pedra, ele estava fazendo menções a coisas que iam acontecer lá, perseguição dos cristãos, mas já prevendo que é um museu de grandes novidades. Hoje você não vê o cristianismo sendo combatido, perseguido no mundo? Provavelmente agora os discípulos dele, que estavam lá cheios de dúvidas, somos nós. Porque hoje eles são santos. Imagina o nível de um João, de Filipe, de Tiago, de André, né? Hoje nós estamos aqui na dúvida que eles estavam. Só tem uma grande diferença, a gente não tem Jesus aqui encarnado conosco agora, né? Que é pior. Então, eu acho que Jesus falava de coisas que aconteceram na história, que voltam a acontecer, e hoje vivemos um momento muito crítico. Por quê? Porque além da mudança, né, da transição planetária, né, do estágio de vibração e de qualificação do planeta, diferente do que aconteceu entre o primitivo e o provas e expiações, muitos espíritos vão ser convidados a sair do planeta. E imagino o desespero desses espíritos. Então, eu vejo essa passagem muito com isso, essa mudança de estágio do planeta. Para muitas pessoas, o planeta acaba, né? São os que vão sair, vão para outro orbe para se desenvolver. Então, o fim do mundo é o fim de um estágio. É o fim de oportunidade para alguns espíritos que vão ter que fazer lá o estágio fora, o supletivo fora, para depois voltar ou não. Então, eu acho que Jesus ele mescla coisas que aconteciam na região, as perseguições, versus o que ele previa para o planeta, porque ele já viveu esse histórico. Jesus passou por tudo isso. E ele, encarnado, tinha esse acesso, né? O plano espiritual, provavelmente, tinha aulas com ele diariamente, explicando o que estava acontecendo e o que era previsto acontecer. Era o médium de Deus, né? Não dá para a gente comparar nenhum espírito que encarnou entre nós com a potência energética, vibracional e espiritual de Jesus. Agora, o que ele está falando é o que a gente está vivendo hoje. Mais uma vez, né? Na Idade Média foi o pior estágio do planeta, mudança vibracional de primitivo para provas e expiações, e agora entramos num estágio crítico do umbral encarnado, das zonas umbralinas, né, sofrendo, trabalhando aqui, o índice de suicídio disparou, depressão, ansiedade, bipolaridade, assassinatos, feminicídios, tudo. Combate ao cristianismo. Ah, Hernani, era previsto isso? Claro que era. Se é a última chance para esses espíritos, para esses irmãos, o que se esperar? Agora é a última chance para a gente trabalhar também, né? Que somos os trabalhadores de última hora. Ou a gente pode cruzar o braço ou ficar usufruindo, ou meter a mão na charrua e trabalhar, tentar mudar, melhorar alguma coisa, porque inevitavelmente o planeta vai evoluir. Alguns vão ficar, outros não. Alguns herdarão a Terra, os mansos, né? E os outros serão convidados a se retirar para o supletivo, lá em Quiron, né, provavelmente. Bom, eu não tenho nem mais muito tempo, mas foi tão boa a sua palestra que eu deixei você deixei você ir. Agora, eu queria só aproveitar esse finalzinho, porque essa passagem ela é muito grande e daria aqui quase um seminário, né? A gente ia ter que pegar os horários seguintes ou dar ela dividida, porque realmente é muita informação desse texto. Mas, como a gente já falou de toda a parte difícil desse processo de regeneração, desse processo de mudança, eu queria só atentar, né, alguma coisa aqui. Primeiro ele diz assim, mas devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, Jesus traz uma coisa aqui super importante para a gente. Por mais que a gente perceba, né, por mais que essa maldade esfrie o nosso coração, que a gente tenha medo até de fazer o bem. Quantas pessoas, às vezes, olha
uma criança no sinal e pensa assim, puxa vida, como eu queria ajudar essa criança, mas tem medo de abrir o vidro. Quantas pessoas, às vezes, olham uma pessoa ali numa determinada condição, quer ajudar, mas tem medo, né? Porque pode ser um golpe, pode ser um... Ou se você quer ir numa comunidade... Às vezes, para levar, para ajudar, né? Educar. E você tem medo. Então, e quantas vezes você tem medo de falar as coisas hoje no rádio, sim, no ar, na televisão, na rua, com medo as de ser pessoas me perguntam isso. Puxa vida, Iris, mas você vai continuar falando contra o aborto? Eu falei, olha, a hora que eu abri mão, né, dos preceitos cristãos que eu tenho, né, a hora que eu abri mão de falar sobre o Cristo, a hora que eu abri mão de falar sobre o que Jesus me falou, meu dizer sim, não. Eu estou aqui defendendo o cristianismo e vou defender o cristianismo. Até tem um irmão aqui que falou que ouviu a palestra de ontem, né, que era seguindo Jesus. Então, eu não posso abrir mão da única coisa que eu vim a esse mundo para fazer. O resto, todo o resto da minha vida, por mais bem-sucedido ou não que ela seja, é coadjuvante diante de pregar o Evangelho de Jesus. Eu vim para isso. Agora, posso não estar fazendo o melhor trabalho? Sim, eu sou falível, né? Mas eu não posso abrir mão de fazer isso. Então, isso a gente segue fazendo. Agora, ele me diz o seguinte, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, eu sei que é difícil para você que está em casa. Eu sei que você está achando que as coisas estão difíceis, que o mundo está de cabeça para baixo, que parece que as coisas não vão melhorar, que os jovens estão perdidos. Mas, olha, não é verdade. Não é verdade. Deus está te pedindo só um testemunho de fé. Ele está pedindo que você continue firme nos seus propósitos, que você continue sendo uma pessoa boa, que você continue tendo amor no seu coração, que você não deixe a sua caridade esfriar. Não deixe, não tem chance do bem não vencer no final, porque Jesus é amor, Ele é o governador do planeta Terra. Então não deixe, eleva teu pensamento, peça a Jesus para fortalecer a sua fé, peça a Jesus que te ilumine, que te proteja, que amplie, né, todo esse sentimento de amor que Ele jogou nos nossos corações. Então, é muito importante que a gente lembre, quem perseverar até o final vai ser salvo. Então, o que é ser salvo? É não se corromper com o mundo. Jesus disse assim, de que vale ganhar a sua vida e perder a sua alma. De que vale ganhar o mundo e perder a sua alma. Não se corrompa com o mundo. Jesus, aos olhos dos ignorantes, Jesus faliu, porque ele pregou e morreu crucificado. Então, aos olhos de quem está na terra, mas ele não morreu no final? Só que ele não faliu. Ele não faliu porque ele não se corrompeu. Jesus poderia não ter morrido, era só ele ter mudado o caminho dele. Mudava o rumo, né? Mudava ali o que ele tinha que fazer, ele não morria. Essa não foi uma das tentações lá do diabo? Todas as pessoas que combatem o cristianismo, elas estão sempre olhando só o lado material de tudo, que é a cruz, o corpo, o sangue, a coroa de espinho, a chicotada. Eles não conseguem perceber ainda que existe um plano espiritual, que existe uma alma, que existe um espírito, que existe influência, porque eles são espíritos que só vivem na carne, encarnaram poucas vezes e só existem durante a gestação, a fecundação, a vida que ele leva e o desencarne. Eu vi em mesa mediúnica vários espíritos voltando, eu tentando explicar a eles que eles tinham sofrido aquilo por causa de encarnações passadas, e ele falou assim, mas eu nunca encarnei. Não consegue lembrar? Você não encarnou? Você não está vendo que você é um espírito, que você volta, que a gente troca de corpo? Não, aquilo que eu tive foi um sonho. Quer dizer, é tanta imaturidade espiritual, o cara está no plano espiritual, eu estou encarnado, ele está através do médium, eu estou explicando para ele uma coisa que era só ele olhar para o lado. Ele está no plano espiritual, ele está vendo o hospital, está vendo o médico, ele sabe que desencarnou, mas ele não entende que ele está reencarnando. Não, aquilo que eu lembro foi um sonho. Por quê? Porque é preso à carne. Então o cara que combate, é muito difícil essa discussão. Falar de aborto, de liberação de drogas, né, de pena de morte. O cara vem defender a pena de morte, eu falo, cara, mas não pode, porque você vai torná-lo mais vivo ainda. Ele tem que ficar na carne. Como que ele vai entender isso? É verdade. É uma discussão que não tem como ter. Se um espírito desencarnado vem numa mesa mediúnica e me rebate, porque ele não entende, imagina um encarnado. Pessoal, não sai daí que a gente já volta, porque a gente vai continuar no próximo bloco com muita coisa que a gente não conseguiu falar aqui. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está num tema polêmico do sinal dos tempos, da fuga. O que é isso? O que a gente está vivendo, né? Como é que Jesus nos orientou para esse momento de transição planetária? O que a gente precisa fazer? Aonde a gente vai chegar? Onde a gente precisa chegar? O que a gente pode fazer, né? E como esse capítulo é muito rico, a gente acabou não conseguindo falar algumas questões. Eu queria completar aqui com duas coisas que eu achei muito importante, a gente não conseguiu comentar no primeiro bloco. A gente estava falando daquela passagem, quem perseverar até o fim será salvo, e ele diz aqui embaixo: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Então, por que Jesus fala isso? Porque ele sabe que em algum momento, né, a gente ia ter que mudar. A gente ia ter que mudar e essa fuga representa a mudança de tudo aquilo que a gente veio buscando, que era o materialismo, para buscar as verdadeiras verdades espirituais. E por que ele fala para que não seja no inverno nem no sábado? No sábado, porque era o dia de apego religioso, era o dia de descanso. E o inverno, pela dificuldade do inverno. Emmanuel traz para a gente vai olhar ali, faz uma alusão, uma referência do inverno à velhice, né? Por quê? Porque ele diz assim, a gente tem a primavera da mocidade, a gente tem o vigor do verão, que é a fase adulta, e no outono o momento de reflexão, que a gente já não está nem tanto no vigor, e no inverno a velhice. Então, o que Jesus está trazendo para a gente não espera você estar no pior momento da sua vida, e aí eu vou não discordar de Emmanuel, né, que eu não tenho essa capacidade, mas eu vou acrescentar aqui o meu pensamento, não só na velhice, mas o inverno é um momento de dificuldade, um momento de escassez. Pode ser na doença, pode ser na beira da morte. Por que eu vou buscar a mudança, buscar a Deus só quando eu estou precisando? Na dor, né? Só na dor. Será que é só isso? Eu não tenho que buscar a Deus todos os dias da minha vida? Eu não tenho que fazer essa fuga desse materialismo, de tudo isso que tá me consumindo, e começar a entender o que é a beleza do plano espiritual, socorrer, amar, bendizer. Então, é esse momento de virada, né? É que o Chico falava, né? Ou você vai pelas lágrimas da dor ou pelo suor, né? Do trabalho. Então vamos pelo suor do trabalho, vamos evoluir pelo suor do trabalho, para que a gente não tenha que evoluir pelas lágrimas da dor. E uma coisa também que me chamou muita atenção, ele diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Gente, isso me encheu de esperança. Eu não sei se encheu de esperança o coração de vocês, mas pensem, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se você está achando que a coisa está ruim, que está tudo uma droga, que a violência está... Os dias serão abreviados. Mas serão abreviados se os eleitos... Quem são os eleitos? Aqueles que acreditam no Pai, aqueles que fazem o bem, aqueles que velam pelo bem. Jesus, eu escutei a Sarinha ontem, na oração dela final, falar uma coisa assim, olha... A gente sempre quer contar com Jesus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não foi com essas palavras, mas foi isso. Jesus está contando conosco. Então agora, né, Jesus está contando conosco. Que os eleitos são aqueles que vão seguir a Jesus, falar de Jesus e impor, na verdade, todo esse conhecimento que estão querendo apagar do cristianismo na sociedade. Então, é a gente trazer de volta quem é Jesus. E olha... É tanto infiltrado das trevas que tem em todas as religiões. Todas as religiões cristãs têm um infiltrado, 2, 3, 4, que quer desassociar a imagem de Jesus da religião.
No próprio meio espírita tem uma galera que quer... não, o espiritismo é ciência, desassocia da religião. Como assim? Tentaram fazer isso com o Chico lá atrás, né? O espiritismo cristão base. O espiritismo, a base é cristã. Nosso então, modelo de perfeição é Jesus. Né? É o nosso modelo. Em compensação, está chovendo convite para palestra. Sim, porque tem que ir. A semeadora... Ontem a Iris foi lá na Aliança. E foi maravilhoso. Como eu adoro aquele lugar. A gente tomou um passe lá, que é uma coisa de louco. Você sai de lá flutuando. Hoje eu estou lá na casa de Samuel, lá na Rua dos Artistas, na Tijuca, às 20 horas. Eu queria mandar um beijo grande para Rosimar de Anchieta, para Elizabeth Rezende, que mandou boa tarde, Erizenane, ouvindo pelo rádio, mas vou no YouTube dar like. É isso aí. Gratidão por tudo. Os nomes eu já coloquei na irradiação. Um abraço grande para o Beto Orlando, de Rio Bonito, mandou um abraço aqui para gente. Vandimar do Jardim América mandou um abraço. Boa tarde ao casal. Boa tarde, eu por aqui de novo, uma aula por semana, não pode faltar. Peço a Jesus que abençoe o casal. Ai, obrigado, a Jean Andrade de Anchieta, que Jesus te abençoe. Boa tarde, primos lindos. O Nani falando me fez lembrar a passagem de Lázaro e Abraão no mundo espiritual. Amando o programa, já dei o like, compartilhei. Que Jesus abençoe. Verdade, muito a ver com a passagem do rico e Lázaro. Boa tarde a todos, gratidão pelos ensinamentos de luz, que Jesus vos abençoe hoje e sempre. Obrigado. Marcos Iglesias, da Ilha do Governador. Sérgio de Piedade. Próximo à minha casa está dormindo um rapaz na rua que sofre muito. Eu queria ajudar, mas confesso que tenho medo da aproximação, já que moro sozinho. Pedi a meu irmão, que está acostumado a fazer isso, já que o centro que ele frequenta assiste a população de rua. Infelizmente, não conseguiu me atender. Puxa, olha, é isso, né, Sérgio? Mesmo, ele está 100%... E você está certo, não vou dizer que você está errado. A gente só não pode esfriar a caridade, né? A gente tem que continuar tentando ajudar de alguma forma, indo nas instituições. Eu costumo sempre dizer assim, vamos em grupo, vamos em trabalho, não vamos fazer coisas individuais, porque a gente sabe, né, que a gente também precisa, pela lei de preservação, se preservar. Então, é juntar um grupo realmente e tentar ir atender. Sônia Regina, do Rio Comprido, amado Jesus, os abençoe, casal 20, boa tarde, paz e bem. Ela sempre chama a gente de casal 20. Eu queria mandar um abraço para o Pedro Luiz do Valqueire, que está sempre na escuta. Não estou conseguindo subir aqui. O que aconteceu? Peraí. Aqui. Luiz, da Ilha do Governador. Fora da caridade não há salvação. No meu entender, este é um milagre que o Espiritismo deve e pode realizar, pois está nos desígnios de Deus. Portanto, a sociedade humana tome essa máxima por emblema, conforme a sua conduta, substituindo-a por esta outra de estar na ordem do dia, ou seja, a caridade tem ordenada é a parte dos outros para nós. Luiz sempre contribuindo com a gente aqui, né? Edna do Valqueire, estou na escuta, amando o programa e o tema. Rose da Gávea, eu gostaria de saber como localizar no tempo e no espaço e se há algum documento que comprove a retirada do termo reencarnação da religião católica, uma vez que eles só aceitam ressurreição. É só pegar no Google e foi num dos concílios, não sei se foi no primeiro ou no segundo concílio, tem que estudar de novo isso, mas eu já vi várias vezes. Existem vários documentários também no YouTube explicando todas essas mudanças do concílio. Não sei se no primeiro ou no segundo concílio eles transformam, né, a reencarnação em ressurreição e falam só do retorno de Jesus, assim como a virgindade de Maria, uma série de coisas foram mudadas nesses concílios. Eu queria mandar um abraço para Kátia Reis. Boa tarde, amigos queridos. Vocês são uma bênção na minha vida. Ela é uma fofa, linda. Cris Duarte. Boa tarde, casal lindo. A gente já não está tão lindo, né? Mas eu vou aceitar. Mas de repente vou fazer uns procedimentos. Vai fazer? Não vai fazer, não. Cirlei Santos. Aquela cara engraçada. Boa tarde, menina Iris. Deixa eu chamar a gente de menino e menino, tá bom. Muita paz. Valéria Lemoine, boa tarde, casal mil. Mônica Anes, boa tarde a todos. A irradiação já coloquei. Tânia Souza, que maravilha ouvir vocês. Rose Gouveia Barroso Siqueira. Tereza Alves, o nome da vibração já coloquei. Paulo Bonique. Deixa eu entrar aqui agora no... Talvez eu não consiga falar de todos, porque a gente ainda tem que ler o Emmanuel, mas deixa eu vir aqui para o
para o YouTube. Eu queria mandar um abraço para Carlos Henrique Albuquerque, Fátima Regina, Marlene, adoro esse programa, já dei o like, isso mesmo, não pode deixar de dar o like. Rosimar Alves Lucas Guimarães mandou um boa tarde. Maria Régia, boa tarde, casal, muitas bênçãos para vocês. Cláudio Henrique Albuquerque, Luz Após Luz, é um programa maravilhoso, após o outro. Deus abençoe vocês. Gente, vocês são o máximo. De vez em quando eu me enrolo aqui, peraí. Rose Silva mandou um boa tarde. Lucimar da Silva foi o like 15, nossa, foi lá no iniciozinho, quer dizer, eu espero que eu não consiga ver os likes aqui. Rose Silva, melhor rádio, depois que comecei a descobrir essa rádio, não consigo mais parar de ouvir. Melhor rádio do planeta e o programa mais escutado no plano espiritual. Também é a rádio mais ouvida no plano espiritual. A Edivaldo já ligou e falou, não é tudo mentira. Hamilton Veloso, boa tarde para todos nós. Iris, ontem eu assisti sua palestra Seguindo Jesus, muito boa palestra como sempre. Você foi bem esclarecedor em suas palavras. Parecia que estava na rádio. Ai, que bom, Hamilton, que você foi. Espero. Que bom que você gostou. Tânia Regina, boa tarde, amigos queridos. Paulo Sérgio Amaral, boa tarde, família abençoada, reunida para a divulgação da consolação de Jesus. Que essa doutrina esteja sempre em seus corações, para o nosso esclarecimento. Obrigado, Paulo, que Jesus te abençoe. Tânia Regina, com certeza, o medo tomou conta do povo. Para mim, se a gente se calar, seremos coniventes. É isso, né? A gente precisa, né, falar de Jesus o tempo todo e falar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Libânia Vieira mandou um boa tarde. Euneide Matos, boa tarde, paz a todos os companheiros de jornada. Lindo contar também com vocês, gratidão. Gente, deixa eu ir para o Emmanuel, senão não vai dar, mas eu juro que eu vou ler todas as mensagens de vocês. A fuga. E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Jesus. Essa passagem está no capítulo 24 de Mateus, tá, gente? A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muita vez, é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justus, pois, recorrer à imagem do Mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da religião lodacenta da vida, da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias, estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas, o outono da reflexão, para a grande viagem do interior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. A possibilidade para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. E aí, Hernani? Fugir da ignorância, né? Fugir dessas condições materialistas, né? Porque é a nossa sedução do dia a dia. Você sai para trabalhar querendo ganhar dinheiro para sobreviver, você quer ter o que é melhor, você quer ter mais conforto, você quer ter a melhor televisão, a melhor imagem, tudo que você faz no dia a dia, que você foi treinado, preparado desde que nasceu, não só nessa encarnação, mas em outras, é para obter coisas materiais. Só que chega um momento da sua vida que você percebe que isso não é mais o suficiente, que isso não te traz a felicidade, que isso te angustia, que você está buscando sempre algo mais e isso é interminável. Os bilionários, então, né, percebem isso rapidamente, né? Os Bill Gates da vida, quando a depressão vem, ou os artistas, a gente vê aí, né? Pega as revistas dos ricos, bonitos e famosos, ou está entrando ou está saindo de depressão. Nunca vi. É o tempo todo. Um entrou de depressão, outro saiu de depressão. Outro... Por quê?
Porque está buscando nos pântanos, né, que Emmanuel fala, nos charcos, a sua felicidade, a felicidade da sua família, a sua tranquilidade, não é ali. A segurança está no servir. A segurança está a viver aquilo que é transcendente do material, que é a prece, que é escutar coisas que te iluminam, né? As pessoas falam, poxa, mas quando a gente vê uma palestra, entra dentro da casa espírita, quando liga na Rádio Rio de Janeiro, quando eu faço culto no lar, é o momento mais feliz da minha vida, é onde você gasta menos, onde você está menos investindo em coisas materiais. Não é o seu conforto que está em risco, né? Não é a sua segurança, não é nada disso. É uma questão de você sintonizar com o que realmente importa. Que você está aqui na carne, né? E no fundo a matéria é energia condensada. A matéria é energia condensada. O que você é de fato? Energia. Saiu da matéria, se torna energia espiritual. O seu pensamento, sua atitude, seus sentimentos. É isso que te traz os momentos de felicidade. O momento que você sintoniza com coisas mais nobres, o alto. Ah, não, mas a arte hoje em dia me leva a buscar só coisa material. É ostentação, é o dinheiro, é o sexo, é as drogas. Vai sofrer, pô. Tem que fugir disso. Ah, Hernani, você tem algum preconceito com o estilo musical? Não, eu tenho um preconceito com os subjetivos que estão dentro desses estilos. Do que se fala, do que se prega. É impossível você ver meninas de 12 anos com a sexualização que é dada hoje. Não pode ser positivo. Mexer só com o instinto e o sentimento dessas pessoas. Para mim isso é uma escravidão. Está sendo escravizada. Sim. Através da música, da arte, está escravizando. E aí as pessoas se ofendem quando eu falo isso. Eu falo em centros espíritas que são do lado das grandes redes de televisão, né? Eles? Do lado. Aí eu vou lá falar. É óbvio que gera constrangimento. Eu não tenho nada contra a empresa, nada. Nem contra o estilo musical, nada disso. É entretenimento e eles estão enriquecendo com isso. Mas que é um modelo de escravidão, é óbvio que é. Não dá para apoiar. E eu vou lá continuar falando, né? Até o dia que não me aguentarem mais. Eu queria mandar um abraço para Isabel Smith, para Andréia Valente, eu coloquei todos os nomes na irradiação, Andréia. Cláudio Frigoleto, parabéns pelo estudo de hoje. Jaidete Gomes da Silva, boa tarde, querido casal. Consegui pegar vocês ainda no ar, pois trabalho com mamografia e Outubro Rosa tá bombando. Ainda Graças bem. a Deus que Outubro Rosa tá bombando. Mas o programa fica gravado lá, pode assistir. Sim. Vamos sim. Semana que vem a gente vai falar sobre o Outubro Rosa, porque hoje não vai dar tempo. Mas eu acho muito importante a gente abraçar essa causa, e abraçar essa causa, todo ano eu falo isso, é mais do que se vestir de rosa. Pega uma pessoa que você sabe que não tem condição e se responsabiliza por ela. Existem tantas promoções em outubro, né, para uma ultrassonografia de mama, tantas. Então, às vezes você... Porque, gente, deixa eu falar... Eu falei que não ia falar, mas não consigo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito difícil para a população de mais baixa renda, que está ali preocupado em botar a comida à mesa e trabalhar e se preocupar com a medicina paliativa, né? Com a medicina paliativa, não, preventiva. Preventiva. É difícil para eles. Então, quando eles vão ao médico, a coisa já está desandada. E até porque, quando chega nas repartições públicas, é difícil marcar, agendar. Tem sempre prioridade, e é justo que tenha prioridade, já que não tem para todo mundo, quem esteja mais grave. Então, não custa nada a gente pegar... em outubro eu vou pegar e vou doar uma mamografia, eu vou doar uma ultrassonografia. Pode ser a menina que trabalha com você, pode ser que trabalha na sua vizinha, pode ser alguém lá do prédio que você trabalha, para se conscientizar. Olha, todo ano eu vou pagar essa sua mamografia porque isso é importante. Para conscientizar ela também vai conscientizar outras, né? E aí a gente conscientiza e abraça essa causa, e aí a gente começa a fazer a diferença. Cada um fazendo já faz a diferença. Linever Sabino do Nascimento, boa tarde, casal lindo, excelente estudo, gratidão pela oportunidade, obrigado. A Jaidete, amo esse programa, assisto todinho. Mais tarde, gosto de ouvir você no ar também. Ai, que legal. Clébia Chagas da Silva, boa tarde, irmãos. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, porque eu tô vendo a Jadete falando aqui, a minha mãe é muito engraçada. Ela, às vezes, ela vê o programa, no dia seguinte eu ver errado, manda mensagem e diz que eu não falei no ar. Ela acha que tá ao vivo. Ela acha que tá ao vivo. Então, eu já tô mandando um beijo para ela, não sei se ela vai entrar, se ela não vai, mas olha, mãezinha, eu já tô mandando um beijo para a senhora.
Clébia Chagas, boa tarde, irmão. Boas elucidações, gratidão. Leide Gomes, boa tarde, casal 20. Ana Pereira Campos Araújo, boa tarde, obrigado por não desistir de nós. Eu nunca vou desistir de vocês, gente, nunca. Mas faço vocês desistirem da gente. Denise Andrade, boa tarde, muito obrigada por compartilhar conosco esses ensinamentos maravilhosos. Denise do Maracanã. Ana Pereira Campos Araújo, gente, não esqueça do like, é isso aí, vamos lá. Vamos dar o like, que é importante para a rádio, é importante, né, para divulgar o programa. Ana Pereira colocou aqui que é o concílio de Nicéia, deve ser a resposta, isso mesmo, né? É isso aí. Que bom. Adriana Maia, boa tarde, amores, orem pelo filho Miguel. Sim, vamos fazer uma irradiação. E lembrando, Adriana, estou colocando o nome dele na irradiação, a minha irradiação é quarta-feira. Então, quarta-feira é um dia bom para a gente, né? Eu digo que a gente pode nem se aborrecer na quarta-feira. A gente deixa para se aborrecer outro dia. Rosa Maria, que Deus conduza vocês. Puxa vida, obrigado, Rosa, que Jesus te abençoe do fundo do meu coração. Deixa eu pegar aqui, que tem outras mensagens, a gente ainda tem um tempinho. Não, aqui eu acho que já falei todas, é daqui. Sandra Maria, da Ilha do Governador. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Sandra Maria. Ela ganhou o livro para fazer o culto no lar e chorou muito. Que beleza. Durante 3 dias. Vi muita luz no local e não defini. Ai, que lindo, gente. Lindo. Olha, que Jesus te abençoe, Sandra. Sônia Regina, a gente já falou. Boa tarde, casal lindo. Amo vocês, é bom ouvi-los. Graça, um beijo, Graça. Que Jesus te abençoe. Boa tarde, paz e bem. Parabéns pela programação. Marcos de Bom Sucesso. Itararé. Bom Sucesso, Itararé. Eu queria aproveitar esse finalzinho para a gente falar um pouquinho. Ontem eu falei muito sobre a nossa necessidade de não ser indiferente à dor do outro, de socorrer, de fazer a caridade. E da gente pensar, né, nos menos favorecidos. Os menos favorecidos não são só os que não têm dinheiro, não, tá? Não. Inclusive os menos favorecidos socialmente bem-sucedidos. Sim, esses são os piores, né? Então, Porque as almas em frangalhos. Esses são os piores, porque eles normalmente são intolerantes, são arrogantes, eles têm uma hierarquia, às vezes, acima de você. Às vezes é o teu chefe. E ele está precisando muito mais de luz, né? Pode ser um ministro. Pode ser qualquer coisa. E ele está precisando muito mais de luz do que você imagina. Mas eu queria falar uma coisa que depois eu fiquei pensando e remoendo, até mandar um beijo para todo mundo lá da Seara de Jesus. Ao mesmo tempo que a gente precisa ter, né, compaixão e que a gente não pode ter culpa. Então, assim, não tenha culpa da sua felicidade, não tenha culpa de você ter escolhido o caminho reto, não tenha culpa do seu conforto, porque a gente tem que ter com o outro misericórdia, caridade, mas a gente também sabe que tudo é uma lei de ação e reação. E que a gente vem com um propósito, né? O que a gente só não pode é só usufruir. A gente fala muito contra o materialismo, parece que a gente está pregando a miséria, não é nada disso. Ninguém está pregando que vocês vivam... Ontem foi dia de Francisco de Assis, eu ia adorar que tivesse muito mais Francisco de Assis, mas eu não consigo abrir mão de tudo. Eu adoro viajar, eu adoro fazer um monte de coisas. Um dia eu vou conseguir abrir mão de tudo. Hoje eu não consigo. Mas eu não quero que vocês tenham a impressão de que tem que viver com a culpa. Não, vocês têm que viver na abundância. Deus é abundância. Ele ama cada um de vocês, Ele quer a felicidade de vocês. Então tira isso do coração. Como é que a gente faz para a gente viver sem a culpa? Não é viver sem a consciência, é sem a culpa, sabendo que a gente sempre vai fazer o melhor para o próximo, para Jesus, para o outro, né? Então, é isso que é importante. A gente é difícil ter esse equilíbrio? É difícil, mas ele é importante. É importante que a gente tenha esse equilíbrio, né? Eu escutei de uma psicóloga, uma psiquiatra, muito famosa num podcast, que ela falou assim, olha, no futuro...
ostentação não vai ser um carro de 700 mil dólares. Ostentação vai ser uma mente saudável. É isso mesmo. Então, hoje já está praticamente isso, né? É. Então a gente acha que ostentação é adquirir coisas. Ostentação é ser saudável, é ser feliz, é ter a mente em paz. Então vamos trabalhar por essa sanidade, por essa felicidade. E Jesus, caminho, verdade e vida. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor, eu não sei qual é o nível de grau da sua dificuldade, mas uma coisa eu sei. Eleva teu pensamento, pede ao Pai força, que Jesus vai bater lá na sua porta. Cabe só você deixar ele entrar. Que Jesus nos abençoe. Amém. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.